Esse episódio foi gravado no dia 8 de fevereiro de 2023. E atenção, contém spoilers. Eu queria só chamar a atenção para o título do filme, né? Que na verdade é o nome da loja, né? Mas não é o título original. É esse aí, é Os Guarda-Chuvas de Cherburgo, né? Que é o nome da cidade, né? Uhum. Mas aí, como em português Os Guarda-Chuvas de Cherburgo não ficaria atraente, inventaram Os Guarda-Chuvas do Amor. É bonitinho, né? Mas bobinho também. Não, então, mas por isso que até você pega o título do filme, você começa a ver o filme, você vê aquela alegria toda, você acha que é um filme de amor clichê. Eu não sei o que passou na cabeça de vocês, mas para mim, porque eu sabia da existência do filme, mas eu não lia nada sobre o filme, eu não sabia nem do que se tratava. Então, para mim, era uma história de amor, linda, maravilhosa, com tudo colorido, né? Eu tava esperando. E me surpreendi. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao Filmes Perdidos, o podcast sobre os filmes que merecem ser descobertos. O episódio de hoje é sobre o filme Os Guarda-Chuvas do Amor, um filme francês de 1964, dirigido por Jacques Demy, um dos grandes nomes da Nouvelle Vague. Selecionamos esse filme porque ele é um grande nome do Oscar, e como estamos pertinho da próxima cerimônia, que acontecerá no domingo, 12 de março, nada melhor que conhecer um pouquinho mais sobre essa premiação, que é a mais importante da indústria do cinema no mundo. Os Guarda-Chuvas garantiu seu lugar de destaque na história do Oscar por ter sido indicado ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira, como era chamado na época, mas no ano seguinte ser novamente indicado, agora nas categorias de melhor canção, melhor música, adaptação ou arranjo, melhor música de novo, substancialmente original e melhor roteiro original. É muito raro um filme ser indicado por 2 anos diferentes, o que acontece por conta das regras de qualificação. E por isso, Os Guarda-Chuvas do Amor se destaca na história do Oscar. Além do prêmio da Academia, o filme ganhou também a prestigiada Palma de Ouro no Festival de Cannes. A história desse musical é a do casal Geneviève e Guy. Ela, uma jovem de 17 anos que vive com sua mãe e trabalha numa loja de guarda-chuvas, se apaixona pelo rapaz, e ele por ela. Mas o romance é interrompido quando Guy tem que partir para a Guerra da Argélia por 2 anos. Geneviève tem então que decidir se espera por Guy ou se rende às propostas que estão por vir. No elenco estão Catherine Deneuve, no papel de Geneviève, Nico Castelnuovo, como Guy, Anne Vermont, que interpreta a mãe da personagem principal, e Marc Michel, que faz o personagem Cassar. Fiquem agora com o debate sobre o filme, onde eu, Gabriel Campos, troco ideia com Estevão Mazuia, Gabriel Escudeiro e Juliana Inglese. Quando eu estava vendo aquelas fotos para escolher para capa, os 2 sites que eu olhei mostram os screenshots na ordem, né? E eu lembro... Já estava vendo? Tá gravando? Eu lembro quando eu vi o filme, na vez que eu estava com sono, não hoje de manhã, que hoje de manhã foi delícia. Mas na vez que eu estava com sono, a abertura, aquelas pessoas e os guarda-chuvas, eu vi e eu falei, cara, esse negócio aqui tem um outro sentido, vou ver de novo. E aí eu assisti de novo a abertura. Aí comecei a anotar a sequência. E aí eu comecei a prestar atenção nos personagens que passavam na abertura e que se repetiam. Falei, olha, tem um marinheiro que faz assim, tem um outro cara que vai para lá, eles estão sempre se cruzando. Isso aqui tem cara de contar um pedacinho da história do filme. E aí, depois, vendo essas fotos, eu notei que as cores das roupas têm a ver com a evolução do personagem e tem a ver com a abertura. Eu achei fantástico. Sim, a abertura tem tudo a ver com o filme, né? Ele meio que faz um resuminho do filme, né? Tem até um carrinho de bebê, né? Que mostra essa parte também. Mas o que eu tô querendo dizer é que as cores dos guarda-chuvas se repetem depois nas cores que os personagens usam. Dá para você identificar o personagem na abertura. Sensacional, isso aí eu não peguei, hein? Tem que ver de novo. Como que é o nome dela? Olha, eu vou te falar... Geneviève, não? Como é que pronuncia o nome dela? Tem uma experiência com um filme assim engraçado, né? Como a gente envelhece, amadurece e muda, né? Que eu me recorde, a minha única experiência com isso tinha sido com Evita, que foi um porre. Agora, não sei se foi um porre, porque eu já fiquei bloqueado com esse formato, ou se realmente o filme é ruim, não sei.
Agora, eu sei que esse filme, desde o começo, ele me interessou. O formato dele foi interessante. Eu assisti aqui na sala, falei para minha mãe, olha, vou assistir um filme, se quiser assistir aqui comigo, está convidada, que era um clássico, imaginei que ela fosse se interessar, talvez já tivesse até assistido. Sei lá. E ela deu 5 minutos, ela falou, mas vai ser assim até o final? Tipo, eu vi que uma das coisas que eu via como uma virtude do filme, ela já estava ficando incomodada, né? Aí ela saiu, foi embora, não terminou de assistir, e assim, eu simplesmente abstraí. Abstrair não é um bom termo, porque na verdade aquilo penetra, né? Aquilo preenche toda a experiência, né? Para mim foi delicioso, foi assim, encantador, desafiador. É um musical sem música, né? Não é um musical, porque não tem música, é um filme cantado, né? É uma ópera, como eles falam na abertura do filme. Ele é um musical que não tem dança, né? Não tem nada, não tem, né? Dança, não tem nada. E ele é de ponta a ponta cantado, né? Que é uma coisa que não é muito comum de se acontecer nos musicais. Geralmente a gente vê os musicais, né, que tem certas cenas, né? Tem aquela parte lá com a música e com a dança, mas nesse caso não, né? A gente tem outros exemplos, como aquele Les Misérables, que é também musical de ponta a ponta, o Jesus Cristo Superstar também mas tem um pouco de dança também. Você assistiu Acho a que NET? sem dança. A NET eu Vocês assisti. assistiram a NET? A NET é de Eu ponta ainda a não ponta assisti, também? ainda não assisti. É, né? Eu acho que sim, de ponta a ponta. É. E Eu vocês acho não que o ficaram filme- imaginando o filme sem a música? Ele falado, sem a música? Eu não. Não, eu nem imaginei isso. Você ficou imaginando? Eu Eu achei queria ver super uma versão estranho. sem a música. Eu achei estranho no começo, porque é uma oficina mecânica, né? O pessoal cantando lá, em uma conversa à toa, né? Tudo cantado, né? Naquele ambiente. Eu achei um pouco estranho. Estranhei o começo, né? Mas aí depois eu me levei, depois eu já me adaptei, me acomodei ao sistema do filme, né? Então aí depois disso já foi bem, mas o começo mesmo, a primeira cena em especial, eu achei um pouco estranha. Mas eu não sei também se vocês repararam, né, que cada ambiente, né, e cada sentimento, né, ele traz um estilo diferente, né? A gente vê que é um jazz, né, na parte da oficina, aí depois ele vai para uma música mais clássica, né, quando é o casal, né, quando é a relação familiar, e aí tem uma parte também que parece um tango, né, que acho que quando eles estão no bar, né, e tudo mais, e é isso, né, aí ele volta pro jazz também, quando volta pra oficina mecânica, né, então ele faz essas intermediações também, e essas intercalações com os estilos musicais. Inclusive, quando começa, a gente pensa que é um filme super feliz, né? Até pelas cores, né? E pela música. Eu achei, nossa, vai ser a maior história de amor, assim, maior felicidade, né? E eu me surpreendi com o rumo com que toma, né? E até aquele colorido também, ele começa a mudar, né? No segundo capítulo ali, que seria, né? Ele começa super feliz por uns 20 minutos, né? E depois ele vai para uma tristeza que é só... a gente pode seguir a conversa, né? A gente falou das músicas, e a gente podia também falar, então, que uma outra coisa que eu achei que se destacou bastante no filme, né? E o Gabriel já até comentou no começo, foi o uso das cores, né? O uso das cores que foi, desde a abertura a gente percebe, né? O azul e o rosa, mas tem outras cores também, né? E eu queria saber de vocês aí, o que vocês acharam desse uso das cores no filme? Me chamou bastante atenção, eu procurei acompanhar, porque falei, cara, esse filme tem muito... Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a madrinha dele, né? Falei, a velhinha vai morrer, né? Porque a velhinha estava de roxo. Eu falei, bom, se hoje em dia você faz um curso de cinema e as pessoas perceberam que ao longo da história todo mundo que vai morrer aparece de roxo, não é assistindo um filme de 64, né? 64, 65. Não é assistindo um filme dos anos 60 que a coisa vai ser diferente. Eu falei, pô, já é a segunda vez que eu vejo um filme que numa das primeiras cenas aparece a pessoa de roxo e eu falo, poxa vida, essa pessoa vai morrer. É um misto de alegria e tristeza, sabe? Assim, aquele spoilerzão que você toma e fala, pô, minha velhinha vai morrer. Agora, as outras cores me chamou muita atenção, como elas conversam também com o cenário, né? Eu sou meio leso para fazer grandes teorias sobre isso, mas eu via muito... Eu consegui reparar muito assim na mãe da menina, que eu não vou saber o nome dela agora, não vou saber o nome de ninguém. Genevieve. Genevieve. As roupas dela quase sempre se confundem com a cor da casa dela, né? Eu reparei muito no rosa, né? Eu acho que ela usa muito rosa, né? E aí você vê, é o mesmo tom de rosa. Mas o vermelho também, não é?
Também. Ela usa a cor do ambiente, você tem razão. É. Ela usa a cor do ambiente. Quem usa rosa é a Genevieve. Eu queria só chamar a atenção para o título do filme, né? Que na verdade é o nome da loja, né? Mas não é o título original. É esse aí, é os guarda-chuvas de Cherburgo, né? Que é o nome da cidade, né? Uhum. Mas aí, como em português os guarda-chuvas de Cherburgo não ficaria atraente, inventaram os guarda-chuvas do amor. Bonitinho, né? Mas bobinho também. Não, então, mas por isso que até você começa, você pega o título do filme, você começa a ver o filme, você vê aquela alegria toda, você acha que é um filme de amor clichê. Eu não sei o que passou na cabeça de vocês, mas para mim, porque eu sabia da existência do filme, mas eu não lia nada sobre o filme, eu não sabia nem do que se tratava. Então, para mim, era uma história de amor, linda, maravilhosa, com tudo colorido, né? Eu tava esperando. E me surpreendi. Eu estava esperando um grande musical, assim. Tipo, cantando na chuva? E quando começa o filme, essa cena aí que o Gabriel menciona, que é a cena de abertura, né? Eu acho ela muito bacana e é bom saber, obviamente que assim, a gente imagina que ela não está lá gratuitamente, mas é bom saber que um de nós aqui fez uma leitura legal dessa cena. Porque uma das coisas que eu odeio é porque, assim, eu não consigo mergulhar no filme na primeira cena. E a primeira cena sempre tem muitas respostas, né? É impressionante. E aí você volta, você termina esse filme, vai para o começo, e você fala, nossa, estava aqui, pá, tal. E o Campos pegou isso aí, né? Mas uma coisa também que eu preciso falar, a gente precisa falar de Oscar, né? Porque nós escolhemos os guarda-chuvas do amor por causa do Oscar, e não falamos. Porque os guarda-chuvas do amor têm uma curiosidade muito rara entre os indicados ao Oscar. Quem se atentou a esse fato? Qual é? Dele ter sido indicado nas categorias principais no ano seguinte? Ele foi indicado em 2 anos. Acho que a Noite Americana fez isso, não sei quantos filmes fizeram isso, mas são poucos filmes que fazem isso. Eles são indicados pelo país e eles concorrem. Uma coisa que poderia ter acontecido com Cidade de Deus se ele tivesse sido selecionado para melhor filme estrangeiro, né? Ele foi indicado, acho que não sei se em 98 e em 99, não, Cidade de Deus é mais recente, né? Enfim. Ele foi indicado para representar o Brasil, mas não foi escolhido, não foi para a lista dos filmes estrangeiros, e no ano seguinte ele foi indicado em 4 categorias principais. Os Guarda-Chuvas do Amor aconteceu algo semelhante, acho que foram 4 indicações. No ano seguinte, a diferença é que ele foi indicado para filme estrangeiro, né? Mas ele não ganhou nenhum prêmio, nem de filme estrangeiro, nem no ano seguinte, quando ele foi indicado em 4 categorias. Você sabe por quê, né? Sabe por quê que são anos diferentes, né? Porque o critério de inscrição é diferente, né? Você tem que estrear para concorrer para as categorias não de filme estrangeiro, atualmente filme internacional, você tem que estrear em Los Angeles, ficar lá em cartaz um tempo, né? Para ser indicado nas categorias principais, você tem que estrear em Los Angeles, né? Ficar um tempo. Agora, para filme estrangeiro, que foi anterior, né? Ele não tem essa necessidade. Por isso que ele foi selecionado e indicado como filme estrangeiro no ano de 64. E aí, em 65, ele foi nas categorias principais. Nas principais, esperando muito, né? Nas principais da parte de música, né? Da parte de música, né? Melhor trilha sonora, né? Melhor canção. E ele tem uma outra coisa também, eu não consegui entender, porque ele foi indicado para trilha sonora. Eu estudo um pouquinho o Oscar e não sabia dessa diferença que aconteceu nesse ano aqui. Depois vou até pegar para ver, volto a falar hoje, se der certo, porque ele foi indicado melhor filme estrangeiro em 65 e 66. Roteiro, canção original, ok. Aí ele foi indicado para Best Music Score, Substantially Original e Best Music Scoring of Music Adaptation of Treatment. Ele foi indicado para trilha adaptada e original, é isso? Ele tem uma parte adaptada e uma parte original? Eu vou dar uma olhada até no que aconteceu nesse ano. Essas categorias são um pouco confusas mesmo, né? Porque vamos original e adaptado ao mesmo tempo, né? Procurar sanar minha digressão aqui com uma consulta aos meus alfarrábios aqui. Porque teve essas 2 categorias. Mas sigamos. Mas que achei que precisava dar essa lembrada, né? Porque, afinal de contas... É uma curiosidade. Nós estamos aqui 8 de fevereiro de 2023, mas você que vai ouvir nosso podcast, você vai ouvir em março, que é mês de Oscar, certo? Qual é o dia do Oscar que eu não sei ainda? 12, não é? De março? Deve ser 12 de março, né? Um domingo. 12 de março.
Deixa eu voltar no negócio que o Gabriel estava falando, que eu achei muito legal que esses caras fazem. Eu conhecia os Screen Caps, onde eu sempre peguei Film Grab, quer dizer, onde eu sempre peguei os Screen Caps de vários filmes. Mas esse site aí, o Screen Musings, que eu estava vendo as telas e estou aqui olhando as cores e vendo como dá para perceber toda a história do filme só a partir das cores, ele tem um negócio bacana de extrair a paleta principal de cor a partir de cada imagem. Isso é muito legal de notar, que aí você vê o uso das paletas ao longo a escolha das paletas ao longo dessas fases, né? O que eu estava falando antes das cores, que me chamou a atenção, que tem a ver com a abertura, esses guarda-chuvas, eles são uma mistura de azul com rosa num tom bem pastel, né? Que são usados nos momentos mais românticos. A Genevieve, eu não consegui decorar o nome dela, apesar de falarem da Genevieve. Tá sempre usando rosa. E o namorado? O Gui é o nome do personagem. Eu ia falar François, mas François é o filho. François é o nome do filho. Françoise é da menina. E Françoise é a menina. Mas achei interessante esses nomes, né, que deve ter a ver com França, né? A gente está no contexto de guerra. Eu, inclusive, fiz uma leitura que é um filme sobre guerra. Não sei se vocês Sim, viram. eu também pensei nisso. Sobre o impacto da guerra na vida das pessoas. Exatamente. Sim. Foi a primeira leitura que eu fiz. Na verdade, o filme que seria um filme de alegria se transforma num filme de guerra, né? Não, é um filme muito triste. Você não vê a guerra, mas é isso. Você vê o que a guerra, o impacto. Então, no caso, né? No caso, eu acho que é bem interessante e difícil para eu falar inovador, porque não tenho como pegar um contexto histórico ali dos anos 60 do cinema, né? Mas você falar da guerra, da mudança que a guerra causa na trajetória das pessoas, mas sem aquele clichê, né? E isso eu acho magnífico no filme. Porque as pessoas foram felizes, né? As pessoas cursaram outros caminhos e foram felizes, né? E eu acho que a vida tem muito disso, quer dizer, você deixa de viver algumas situações, você perde algumas oportunidades que são bacanas, que você se arrepende, você pensa muito, puxa, se eu tivesse feito aquilo, mas eu acho que essencialmente na vida a gente é feliz, porque a gente perdeu aquela chance, a gente vai em busca da felicidade, enfim, a felicidade eu acho que é uma grande utopia, mas assim, eu acho que a gente sempre está confiante em que estamos traçando o caminho para atingi-la, né? E eu acho que o filme é interessante nesse ponto. Mas você não acha que a mãe forçou ela a seguir esse caminho? Então, eu acho que ela forçou, né? Mas eu não sei, assim, para mim, ela inclusive, ela não tinha muita noção do que era a guerra, né? Inclusive, a gente vê o que ela passou, a gente não sabe o que ele passou na guerra. Então, mas eu né? acho... A gente só sabe a visão dela. E a mãe me pareceu uma pessoa, assim, tipo, não, ele não vai voltar. Não, ele já te esqueceu. Então, eu achei que ela meio que induziu a filha a seguir por outro caminho, entendeu? Ela, inclusive porque ela era contra o namoro dos dois, né? Então, porque ela achava que ele era um pé rapado. A resposta está na sua fala, né? Porque ela, a partir do momento em que ela usa, né, você fala, ele não vai voltar. Então, assim, a guerra, obviamente que você tem razão nesse ponto da mãe dela não tinha interesse no relacionamento, era contra, tal, mas, assim, eu acredito que se não tivesse tido a guerra, ela teria falado, legal, mãe, valeu, curti saber sua opinião aí, mas eu vou lá e vou ficar com ele. Assim, o que eu acho que o que balança ela é você ficar com aquela mãe martelando na tua orelha o tempo todo, ter o cara ali cortejando ela, e o que faz com que a mãe martele o tempo todo, o que faz, é o espaço vazio é preenchido, é a natureza das coisas, né? Você não tem a presença do guia ali, você tem a mãe pressionando de um lado, você tem a presença do outro ali, entendeu? O que causa esse vácuo? A guerra está por trás de tudo isso. Para mim é fenomenal. Se você... A gente precisa pensar, não tivesse ouvido guerra, ela seria cortejada pelo rapaz? Não tivesse ouvido guerra, a mãe dela teria tido o espaço que teve para conseguir fazer com que ela balançasse, entendeu? Então eu acho que a guerra é essencial por conta disso. Ela cria um vazio que é ocupado pelas pessoas em volta dela. Ela cria um vazio em torno dela
que é ocupado por essa influência. Eu vejo o lado da guerra mais pelo lado do pós do que do pré-vazio. Quando a gente estava concordando contigo sobre a questão de olhar esse filme como um filme sobre os impactos da guerra, eu estava pensando no que veio depois. Que quando ela fala para a mãe que está apaixonada pelo Gui, e ela pergunta quem é ele, o que ele faz, qual é a idade, ela fala, ele ainda não, pelo menos na versão, né, eu vi na Globoplay, não sei se vocês viram também a Globoplay, que eu acho que é onde está disponível. Não, eu vi na Netflix. Só tinha legenda em português, vi com legenda em português, a tradução do serviço militar, é prestar o serviço. Da idade é se alistar e tem que ir. E o Gui, e aí quem tem memória melhor que a minha fala isso, corrija, por favor, se estiver errado. O Gui fala que está rolando uma guerra na Argélia e que ele provavelmente vai ser alocado lá. Inclusive apoiando o comentário da Ju de que a gente não sabe o que aconteceu na guerra, né? A gente só vê o lado dela, a gente só tem aquela história da granada que ele conta, que machucou o joelho, mas já não tem muita informação sobre o que aconteceu na guerra. Mas ele vai porque ele teria que ir com guerra ou sem guerra, porque fazia parte do alistamento obrigatório para os franceses naquela época. Ele recebe um comunicado, né? Ele teria saído de qualquer maneira. A mãe já tinha identificado isso pela idade. Então, a intervenção da mãe e o vazio, eu acho que eles são inevitáveis, independentemente da guerra. Concordo com o Estevam nessa tentativa de dizer que, se ele não tivesse ido, talvez eles tivessem ficado juntos. Eu teria falado foda-se pra mãe, aí já tô errando o vocabulário. Teria falado, mãe, você que se vire, eu vou cuidar da minha vida, e teria ficado com ele. Mas ele, invariavelmente, em algum momento, ia se ausentar pelo serviço militar. E eu imagino que ela tinha essa consciência, a Genevieve, por mais que ela fosse muito jovem. Para mim, a maior influência está na mãe querer um marido rico para resolver os problemas da família. O cara que trabalha na oficina, sem chance. Não importa se o cara é bonitão, não vai ser esse. E você ainda é muito nova, hein? Tem o argumento dela ser muito nova, 17 anos, de jeito nenhum. Agora, eu achei, por um outro lado, estão do lado negativo do posicionamento da mãe, né? Que é discutível ser negativo, dado tudo que rolou depois. Mas aí é uma questão que a gente pode debater mais para frente. Ela não se preocupou em nenhum momento no fato da filha ser uma mãe solteira. Ela está preocupada da filha ter um bom futuro. E ela acelerou os planos do futuro por ela ter ficado grávida. Mas ela ter ficado grávida e o namorado ter ido para o serviço militar não me pareceu ser um problema. Inclusive, a mãe é uma mãe solteira, né? Tem algum toque de algum comentário do pai, mas passa muito batido. Eu entendi que ela é viúva, não é? Ela é viúva. Tudo bem, viúva, mas ela está ali, mãe solo. Ela cuidando do negócio e cuidando da filha. São duas mulheres tocando a vida e resolvendo seus problemas, e uma ajudando a outra. Isso me passou uma mensagem forte também de a gente precisa se resolver, a gente não pode ficar sendo sonhador e deixar a vida levar. Algumas coisas são sérias, e se você não tomar um rumo sério, pode acabar com uma loja de guarda-chuva falida. Então, cuida da sua vida, menina. Meio que assim. Essa questão da gravidez, para mim, foi muito surpreendente, porque eu estava esperando já o dramalhão mexicano, a novela global, e assim, cara, a mãe dela, talvez, acho que é o menor dos problemas, é como você colocou aí, né? Isso surpreendeu, foi uma coisa assim que me incomodou no bom sentido, entendeu? Eu falei, caramba, né? A gente tá na década de 60. A mãe não chilicou, né? A gente tá na década de 60, e, tipo, nossa, a mãe não rolou aquela coisa, nossa, como é que você vai, sabe, assim, aquela preocupação que pelo menos aqui no Brasil... A vergonha, né? Vergonha, uma filha grávida. Uma diferença cultural, talvez, não sei, né? Não sei, mas assim, eu me surpreendi com isso. Agora, a questão do exército, a impressão que eu tive foi de que, assim, a convocação foi por conta da guerra. Porque, pelo menos a leitura que eu fiz... foi antecipado. Não antecipado. Já teria passado o prazo para ele fazer eu achava que era o contrário. A leitura que eu fiz, mas aí precisaria voltar para alguma fala específica da mãe, então, porque não acho que havia essa expectativa de que ele fosse prestar o serviço militar. Como nós somos reservistas. Se o Brasil está numa guerra, a gente pode ser chamado. A mãe fala isso especificamente. Apesar do meu batalhão. Mas, se houver uma guerra, a gente é chamado. Para mim, a convocação dele foi isso. A mãe fala, quando eu pergunto quantos anos tem, ela fala, ele ainda vai ter que prestar o serviço militar. Então, ela já sabe que virá o serviço militar, a mãe, por conta da idade.
Cassard não foi chamado, né? Ele ficou, porque ele acho que já tinha passado da idade, né? Ele já Ele era mais velho, não era? Ele era mais velho. Quem você tá falando? O Cassard, o outro O cara. outro cara. Outro cara. Talvez ele já tivesse até prestado o serviço Então, militar. é. Isso não é importante na história dele, realmente. Não sei. Aí precisa ver também, eu não sei se eu vi a mesma versão que você, às vezes muda a legenda e dá a entender coisa diferente, né? Isso pode ter influenciado. Mas, assim, pelo menos a impressão que eu tive ao assistir o filme é isso. O tempo do serviço militar obrigatório dele passou. Mas, porém, todavia, entretanto, por conta da França estar em guerra, ele foi chamado porque a França precisava de homens no front. Esse foi o entendimento que eu tive. Pela forma que eu vi, não era algo esperado essa convocação dele. Entendeu? Realmente pegou o pessoal de surpresa. E em nenhum momento eu cogitei, eu fiz essa leitura e não cogitei essa leitura que vocês estão trazendo. E vocês percebem, né? Vocês comentaram, né, sobre a mãe, né, da Geneviève, que é viúva, né? Vocês percebem como ninguém no filme é casado plenamente feliz, né, com seu parceiro, né? Você vê que a Geneviève casou com um cara meio que por conveniência. O Guy acabou casando com a Madeleine, mas também foi por uma questão, né, puramente para não ficar sozinho, né? E as mães, né? A mãe da Geneviève, viúva, e a tia, né, do Guy, que também estava sozinha lá, né? Doente sozinha, sem o marido. Então você vê como todo mundo lá no filme, né? Ninguém é casado, feliz e contente com o parceiro que gostaria de estar casando, né? Mesmo o cara, que não lembro. Cassar? Que ele fala Sim. que ele era apaixonado por uma mulher e não sei o que. Sim. Tal. E isso é uma referência ao primeiro filme do Jacques Demy, que é o Lola. Ele fala alguma coisa ali, e aí ele fica arrasado, e aí só quando ele vê a Geneviève pela primeira vez que ele fala, nossa, é essa a mulher da minha vida. Ou seja, ele também é um cara que então, ele também é um cara, que é interessante, que é uma referência ao primeiro filme do Jacques Demy, né, que é o Lola, que ele quis, os primeiros filmes do Jacques Demy, ele quis fazer uma interligação, né, então tem esse Lola, né, Os Guarda-Chuvas do Amor é o terceiro filme dele, e o próximo, se eu não me engano, o nome é Duas Garotas Românticas. Também é com a Catherine Deneuve, também é um musical, né? E também traz essa inter-relação aí entre os filmes. Então eles até tratam isso como uma trilogia meio que indireta, né? O Lola, Os Guarda-Chuvas do Amor e o Duas Garotas Românticas. Inclusive, fazendo uma pequena relação aqui das cores, que eu estava falando antes, a cena em que o... Cara, não consigo gravar o nome do outro, do bigode. Hassar. Na cena que o Hassar conhece a Geneviève, é quando ela vai tentar vender o colar de pérola, né? Sim. A Geneviève está com um vestido da mesma cor do colar, como se ela também estivesse sendo oferecida naquele momento. O cara compra o colar, mas na verdade ele está interessado nela. E os dois estão com a mesma cor, tá? Ela está com o vestido da cor do colar. Sobre isso que o Escudeiro falou, eu realmente não tive essa impressão. Para mim ficou claro na cena final de que era um relacionamento feliz. Volto para aquela minha fala, né? Eu acho que o reencontro balança, mas segue o jogo. Eles se reencontraram, vem todo aquele passado. Mas, quando você pega o início da cena em que ele está com a mulher montando a árvore, então, para mim, ali eu vejo um casal plenamente feliz. Para mim, eu vejo um casal plenamente feliz. Eu também. E mesmo depois, quando ele está brincando com o filho. Não, principalmente depois quando ele está brincando com o filho. Então, assim, eu não vejo ali. Eu acho que ficou totalmente no passado. A Geneviève é que não parece feliz, inclusive. Então, mas eu não sei para vocês, mas assim, me incomodou o fato de ela perguntar para ele assim, você quer conhecer a sua filha? E ele fala não. Sim, porque ele não quer voltar nesse passado. Não, ele fala não porque ele sabe que não vai ser uma coisa não, então, mas era a filha dele, né? Ele sabia que ela estava grávida quando ele foi para, né? Ela escreve cartas para ele falando que ela tá grávida, tal, tanto é que eles chegam a falar que vai ser um menino e vai se chamar François, né? E aí chega no final, a menina tá lá, ele vê a menina e ela fala, você quer conhecer a sua filha? Não. E ela fala, né, nessa hora que ele fala que vai ser menino, François, ela fala, não, na minha família só nasce mulher, e nasce uma menina. É verdade. Mas eu acho que ele fez isso, porque assim, não era filha dele, Ju. É filha dele. Biologicamente era. Não, biologicamente. Então, mas isso, inclusive, é um negócio que é legal de ver, tem a ver com a mãe não ser tão preocupada assim da filha ter ficado grávida, ela tá mais preocupada com a grana, depois como eles se resolvem no amor, o fato de que, veio de mim, mas não é minha filha, porque eu não criei, eu não tenho vínculo, então segue você com a tua vida, eu sigo com a minha. São percepções, tipo, mais avançadas, talvez. Uma novelona brasileira aqui ia, com certeza, gerar o debate, não, mas a filha biológica e o
pai, que o pai agora tem a obrigação do não sei o quê, e aí o ciúme da outra. Não, cara, segue com a tua vida e segue com a minha. Que eu achei bem maduro, velho. Principalmente um filme de 1964, contemporâneo dos Fuzis, que a gente tava começando Do mesmo ano, a desgraça aqui. Aliás, eu depois fui ver o cast, a Françoise, a filha. Vocês chegaram a olhar os atores e atrizes do filme? Rapidamente. Sim, a filha é uma... Ela é filha do Jacques Demy, não é? Não, ela é a filha da Agnès Varda. Ah, não é do Jacques Demy? Pelo que eu vi, não. É alguma coisa Varda, o nome dela. E sim, ela... mas o Jacques Demy é marido... É do Jacques Demy, casado... isso eu não sabia. Ué. Não sabia. Pô, essa página, Sessão do Caras, eu não li, Gabriel, foi mal. Inclusive, filha da se você for ver a história dos dois, é a coisa Eles mais eram linda. casados, Coisa mais linda. Tem, inclusive, um documentário da Varda que ela fala dos momentos, né, ali, porque ele faleceu e ela ficou com ele até o fim ali. Não sei se vocês sabem, mas ele morreu de AIDS, né? Ele morreu jovem, né? 50 e poucos anos, não é? E ela que ajudou ele a finalizar o filme dele, o último filme dele. E o amor que eles tinham um pelo outro ali era uma coisa assim... É incrível, é incrível. Assiste, que inclusive nesse documentário, depois eu vou pegar qual é o nome, que eu não sei se é As Praias de Agnès ou é Agnès por Agnès, é um deles. E ela fala assim, e vai mostrando assim o rosto dele, né, as rugas, a mão. Não é o Faces and Places, acho que é o nome em inglês? Pode ser. Que é o dirigido pela filha. Ela que é a diretora. É um negócio, cara. Você vê ela falando dele ali e o amor dos dois, assim, é incrível. Aliás, falando que ele morreu cedo, me chamou a atenção de vocês da mãe da Geneviève ter morrido tão jovem, que ela, de repente, ela morreu. A tia do Guy, parece que ela até fala que ela viveu tudo que ela tinha para viver, estava satisfeita com a vida dela. O sobrinho volta da guerra, ela fica feliz, dá um pouco de tempo e morre. Passa o quê? Uns 4 anos depois que ele volta da guerra e tem a cena final, quando eles se encontram no posto de gasolina, e ela fala que a mãe morreu. Caramba, que tragédia. Do que será que a mãe dela morreu? Fiquei curioso, por mais que não seja relevante para a história. Porque, tô falando isso porque eu sempre vi a mãe ao longo do filme como uma mulher muito jovem, inclusive, não sei se vocês tiveram essa sensação, tem alguns momentos em que ela tá ali tentando arranjar o casamento da filha com outro cara, mas a impressão que eu tenho é que ela tá interessada no cara. Nossa, eu ia falar isso. Inclusive, quando ela pega... Se eu não quiser minha filha, eu tô aqui. Inclusive, quando ela pega e fala assim, hoje eu encontrei com ele e a gente ficou mais de 1 hora conversando. E aí eu convidei ele para jantar, né? E aí, quando ele, inclusive, fala que ele nutre sentimentos por ela, pela filha, parece que ela meio que se decepciona. Eu tive essa impressão, né? Que era uma coisa assim, tipo... Eu acho que ela estava ali para ver no que ia dar. Ela é 19 anos mais velha que a Catherine Deneuve. Então, pode... Ela teve... A Catherine Deneuve teve ela muito jovem, né? Com 19 anos, né? E a Catherine Deneuve, eu acho que no filme ela tem 17, né? 17. Mas na vida real, acho que ela tinha uns 20 anos. Então, a atriz devia ter uns 39, 40 anos, né? 40 anos de idade. Olha, a cena do jantar, eu tô aqui com as telas o tempo todo. E a atriz tá viva ainda, hein? Acho que ela tá com 99 anos, a atriz que faz a mãe da... Sério? É. Tá na cena do jantar, que ele coloca a coroa na cabeça da Geneviève, eu não entendi até agora por que raios ele coloca uma coroa na cabeça dela. Eu entendi como uma tradição meio de lá, entendeu? Uma coisa local, né? Achei estranho, mas uma tradição local. Então, ele tá de preto e a filha tá de rosa. E a mãe tá de preto com um chale rosa. Com um negócio rosa, assim, por cima. Então, ela tá dividindo os dois, ela tá tentando juntar, mas ela tá com rosa, que o rosa o filme carrega como o símbolo do amor ali o tempo todo. E ela tá com um chalezinho rosa, ela não tá totalmente de preto. Ela tá envolvida. Eu tô colando, né? Eu tô olhando as imagens. E uma outra coisa interessante que você falou dos atores, né? A filha, né? Você falou que tem, né? Tem parentesco, né? Com o Jacques Demy e a Agnès Varda, mas o filho, né? Ele tem parentesco com o Michel Legrand, que é o compositor, né? Agora, eu não sei se ele é filho, né, do Michel Legrand ou se é sobrinho, mas tem o mesmo sobrenome. Hervé Legrand. Então, ele tem esse parentesco aí com o compositor que é o compositor também que é bem recorrente, né, nessa novela vague francesa. Que trabalha no Cléo de 5 a 7. Sim.
né? Como músico mesmo ali, atua, né? E é um grande vencedor do Oscar, né? Ganhou alguns Oscars aí depois, né? Em sua carreira, né? Incluindo o Yentl da Barbra Streisand. Ele foi indicado, né? Ele é um dos indicados. Eu estava vendo aqui que realmente era música, arranjo ou adaptação, e música substancialmente original. É a forma como o Fernando Albali traduz nesse tudo sobre o Oscar aqui. E a Noviça Rebelde ganhou adaptação e arranjo do Dr. Zhivago, só isso. Noviça Rebelde, Dr. Zhivago. É o substancialmente original. Agora, depois eu preciso ver por quanto tempo houve essa divisão, e é curioso um filme ser indicado como substancialmente original e adaptado. A música substancialmente original e melhor música adaptada. Então, assim, teve alguma... Não sei, talvez ele tivesse 50% original, 50% adaptado, não sei. Agora, sobre o rapaz que o Campos não sabe o nome, que eu também não sei, Cassave. Não, Cassard. Acabou com a magia do filme, imaginar o Kassab com a Catherine Deneuve. Tem uma questão também que é de se destacar do roteiro. O roteiro foge dos clichês, né? Porque ele tem uma cara de cafajeste. Quando ele está comprando, pega aquele colar e fala, amanhã eu passo lá, fala, aí muda a cena, amanhã já está fim de tarde e quase fechando a loja. Ela mesma estava achando já, né? Isso aí. Estavam falando sobre que ele é um cara parecia ser um impostor, né? Ele tinha muita cara, e vejam só, né, que surpresa, era um bom homem, um homem de bom coração, né? Vocês perceberam a rima visual que acontece, né? No começo, a Genevieve com o Guy, e no meio, a Genevieve com o Cassard? No Porto, é. E digo mais, eu não sei porquê, vocês vão me ajudar a descobrir porquê, mas com o Guy é à noite, com o Kassab é de dia. A luz e o escuro tem a ver, isso quer dizer, aquela coisa à noite já não prometia muito, e quem sabe, era já o futuro iluminado, né? Mas eu percebi essa rima. Essa aí é uma rima visual interessante, né? Quem está ouvindo, gente, eu não tenho 1% da manha do escudeiro. Então, quando eu pego alguma coisa que pega, eu fico emocionado. Vibro. É uma vitória. Vamos ver, você percebeu que ela estava de azul nessa cena? Eu já não lembro, mas devo ter percebido. Que é a cor do Gui. É boa, hein? É boa. Ele tem o quarto dele... Eu percebi que o quarto dele é azul, né? Tudo de azul. Toda vez que ela está imersa nele, ela está em volta de azul. E nessa cena que ela está aceitando o Kassab, ela está de azul. Ele mesmo não tem uma cor, né? Ele não tem uma cor, né? Seria o que? O preto, né? O cinza, uma cor, né? E eu sei que a Madeleine tem uma cor meio alaranjada, né? Um laranja, né? Que eu percebi no final, eu percebi que ela usa uma cor laranja. É só quando ela assume a cor dela, né? Porque no começo ela está de rosa também. Ela que demonstra que ela é uma forma de demonstrar que ela está apaixonada também. Mas fica meio assim, meio no ar. E aí depois eu acho que depois ela não fica tão apaixonada, né? Porque depois ele se mostra um cara com PTSD, né? E aí ela meio que fala, você não é o mesmo, né? Do cara de antigamente, né? Mas ela aceita casar com ele, né? Ficar com ele, acho que por... Ela era só uma pessoa contratada pela tia para cuidar dela, ou tinha alguma outra relação familiar? Não, né? Acho que era só uma pessoa contratada, uma cuidadora. Era o que eu achava, porque isso também acaba sendo uma escolha de roteiro muito bacana, né? A mulher que cuidava da tia e tinha todo esse carinho por cuidar de pessoas que estavam precisando de ajuda é quem vai cuidar dele, vai tirar dele desse trauma pós-guerra. Vai ajudá-lo a se recuperar do trauma amoroso. Olha que para quem não conseguiu assistir a primeira vez, a segunda vez você estava bêbado ou não? Não, foi a segunda vez foi melhor, Tempo de encontro. Foi o que eu falei. Eu acho que de manhã é o melhor horário para assistir filme. Agora, né? Antigamente, quase 50 anos. Antigamente a gente via, a gente vai assistir filme de noite, né? No escurinho, né? De noite, né? Mas agora, acho que nessa etapa da vida, né? Acho que o melhor horário é de manhã para assistir filme. É que eu tô velha mesmo, cara. Eu não consigo ficar até tarde assistindo filme.
O Campos Agora hoje está acorda cedo. matando a pau para quem reclamou do sorteio, reclamou do método. Reclamou. Não, é porque, Eu falei, pô, esse cidadão vai chegar lá, vai esculachar meu filminho. Meu Eu assisti no filminho. domingo, não de manhã, mas Eu assisti achei. muito cedo. É. E Eu ele adorei veio o aqui filme. matando a pau, né? É, Olha, eu adorei. tá cheio dos Esse aí é aquele que começou, né? Começou assim, vou começar odiando o filme e terminou amando o filme, né? Que coisa, né? Se lascou, tá vendo? Mas é porque a minha primeira tentativa foi traumática. E não foi ontem à noite, não. Foi um outro dia. desse Ô, Tava carro. cansado. Estevam, ele Começou o precisava beber para Genevieve, esquecer. Genevieve pra cá, Ele Genevieve precisava pra beber para lá. esquecer, aí ele bebeu, aí esqueceu, e aí ele viu o filme com outros olhos. Mas olha, voltando então ao Fechou nosso assunto, parênteses. fechou parênteses, voltando ao assunto o Estevam começou falando sobre o título, né, que é o nome da loja, né, os guarda-chuvas de Cherburgo. Vocês também conseguem observar um outro sentido para esse título, no qual a gente também vê guarda-chuvas como uma questão de se proteger de algo, né? Por exemplo, a chuva é como uma metáfora para tristeza, e os guarda-chuvas, né, sendo aquelas pessoas que acalentam os outros, por exemplo, o Cassar e a Madeleine seriam os guarda-chuvas, né, da Genevieve e do Guy. Boa leitura, hein? E aí tem tudo a ver, né? Se você traduzir até para os guarda-chuvas do amor, são os guarda-chuvas, na verdade, são aquelas pessoas que te trazem acalento, te trazem alguma proteção, né? Daquela tristeza que você está sentindo, né? Pela separação. Boa, Gabriel. Eu fiquei uma boa parte do filme tentando decifrar por que raios o filme teria guarda-chuvas além da loja. E eu não tinha pego, não. E tem a ver com o começo do filme, né? Quando a gente vê os guarda-chuvas, né? Os guarda-chuvas também simbolizam isso, né? Eles contam a história, né? Os guarda-chuvas estão contando a história, mas eles servem para mostrar para a gente o que eles estão fazendo naquele momento, que é protegendo, né, da chuva. E durante o filme, a gente vê que poucos momentos chove durante o filme, né? Tem o começo e tem, acredito que numa parte final, quando ele retorna, né? É um outro momento que chove, que também mostra, né, o ciclo, né, das estações, né, também, né? Que é uma coisa que eu pensei muito durante o filme, né? Não sei se vocês também pensaram, porque é uma coisa que... E é uma coisa que a gente que eu sempre pergunto, né? Que se vocês conseguem relacionar isso com outro filme. Qual outro filme vem à mente de vocês quando vocês assistem a um determinado filme, né? Esse vocês também tiveram esse pensamento de um outro filme que veio à mente? É assim, não exatamente um filme que vem à mente, mas o fato de ter muitas cores me remeteu ao Almodóvar, né? Até pelo fato dos filmes do Almodóvar serem muito coloridos, mas de temáticas muito tristes, né? Então a minha relação desse daí, na hora que eu vi aquele bando de cores fortes mesmo assim, eu relacionei com a obra do Almodóvar. Perfeito. Eu pensei no La La Land, porque é um filme que também mostra as estações e mostra a relação de pessoas que não se concretiza, né? Sim. E no final eles acabam ficando separados, cada um com seu par, e até há um reencontro também no final, igual Sim. Aqui, e é só para ter Só mesmo. que né? no La La Land ele fica sozinho, né? Ele fica sozinho, né? E Nossa. ela fica com o outro. Ela vai para a França. Você chegou a ver se o La La Land tem declaradamente uma influência desse filme? Por quê? Acredito que sim, porque acho que o Damien Chazelle disse que esse é um dos filmes favoritos dele, né? Os Guarda-Chuvas do Amor é um dos filmes favoritos do Damien Chazelle. Então acredito que é assim uma grande inspiração para o La La Land. Porque tem as cenas de dança com jazz, tem as cores, o fato de ser musical, bem conectado mesmo. Muito interessante. E eu lembrei de mais uma coisinha do roteiro aqui também, que mais uma vez o roteiro joga você para um lado e te surpreende, né? Te foge do clichê. Quando a Madeleine está caçando com o Kassab. Pô, tem aquela cena de... Madeleine não, a Genevieve. A Genevieve. Aquela cena de novela mexicana que a Madeleine tá lá só para fazer careta. Tipo, ela tava ali esperando as pessoas saírem da igreja para ela poder fazer aquela careta para a câmera. Que é um clichêzão, né? Mas, assim, é um golpe, né? Porque, assim, ali, primeiro, eu pensei que o Kassab fosse sem vergonha. Não, o cara era bom rapaz, bem intencionado. Aí a Madeleine, eu falei, cara, agora a Madeleine vai infernizar
camarada lá vai mandar carta para ele com foto, né? Vai falar, ela casou com o cara lá chifrudo, não sei o que e tal. Não, ela fica super na dela, né? Tipo, ela faz aquela caretinha lá, ela explicita uma coisa que a gente já tinha percebido, né? Não num close, mas ali já tinha tido uma cena em que fica meio que evidente que ela tem uma quedinha por ele. Mas assim, achei louco, que, porra, chega a ser ridículo ela tá lá para fazer aquela caretinha na saída do casamento, né? Mas, no fim das contas, também ela era super de boa, né? Quer dizer, não foi ela que foi contar pro cara que a mulher casou, né? Ela não... Tipo, ela ficou... Ela, ali dentro dela, é uma coisa que talvez ela não tenha conseguido controlar. Ela tinha lá no trio um sentimento. Obviamente, você vê ali a possibilidade daquele teu sentimento... Se concretizar. Mas eu acho que é mais um golpe do roteiro também, né? E aí, interessante, né? Olha só, fiz o gancho agora, nessa questão dos guarda-chuvas, né? Tanto o Kassab, você tem um momento em que ele é visto como potencialmente trapaceiro, quanto você tem a Madeleine no momento potencialmente trapaceiro. Será que é o guarda-chuva falhar? Aquela que você pega o guarda-chuva, você vai falhar essa porcaria aqui? Não falha, ele te protege da chuva. Guarda-chuva é uma coisa que a gente nunca gosta mesmo, né? A gente usa porque é necessário e a gente usa porque a gente precisa dele, né? Ele nunca é um objeto... a gente não quer usar o guarda-chuva, né? Mas a gente precisa, né? Então, acho que também tem uma dessas também, né? Ele não é aquela coisa desejável. É fácil de esquecer também, né? Também, fácil de esquecer, né? Então, cuidado, hein? Cuidado, parceiros. Eu queria só falar que eu fiquei totalmente envolvido nessa cena do casamento aí. Eu achei excepcional. Eu estava super envolvido já. Desde a parte onde ela prova o vestido junto com os manequins, e aí corta para ela já na igreja, ela saindo, entrando no carro, o carro saindo e aparecendo a Madeleine, essa sequência inteira eu achei sensacional. Sabe que eu também, mas eu fiquei com uma vontade de que ali tivesse uma câmerazinha assim do Scorsese. Essa cena dela saindo da igreja, a câmera vem... Aliás, tem uns movimentos de câmera muito bacanas, né, nesse filme. Tem. Mas esse especificamente tá saindo, e aí o carro entra e para no ponto preciso na frente deve ter feito aquela cena para frear naquele ponto certinho algumas vezes. E ela entra no carro e a câmera vai e mostra por trás. Eu fiquei com uma vontade da câmera passar por dentro do carro, mas ele teria que estar lá já, né? E aí eu fiquei pensando nos outros movimentos de câmera que tem para trazer a nossa atenção para o que está acontecendo, que é o do trem, e um passeio dos dois de bicicleta, acho que na última noite deles dois juntos. Que é uma esteira, né? Eles estão numa esteira, isso. Esteira. Esse movimento longo, assim, de câmera, eu achei muito característico, não esperava nesse filme. A esteira é Spike Lee, né? Esteira é Spike Lee. Chuvas do Amor. Sensacional aquela cena da esteira. Eu falei, já vi isso aí nos filmes do Spike Lee. Mas a do trem eu achei muito boa. Eu fiquei pensando se a câmera tá no trem ou se tá num carrinho que anda junto com o trem. São as cenas que terminam as partes, né? São as cenas que encerram as partes, né? A primeira parte é do trem, a segunda parte é da igreja e a terceira parte é do posto de gasolina, que é o final mesmo, né? Mas as cenas que encerram as partes são muito bem feitas mesmo. A do trem qual que é mesmo, gente? Ele se despedindo, né? Ele se despedindo, ele entra no trem e ela tá na plataforma. E o trem a câmera vai afastando, seguindo o trem, né? E ela vai se afastando, né? A imagem dela é ela se afastando, ela ficando bem pequenininha lá no fundo. E a trilha sonora, né? Super envolvente já, bem no alto, né? Impactando lá e encerrando, assim, encerrando o ato, né? Achei bem legal. E não é exatamente me dividido na metade, né? Porque o filme acaba sendo mais sobre na minha opinião, mais sobre a Genevieve. Mas nessa imagem, a plataforma, o vão da plataforma com o trem meio que divide os dois, né? E as duas coisas estão acontecendo em velocidades diferentes. A câmera está seguindo ela e depois para e ela vai embora numa velocidade e o trem está indo mais rápido. A primeira parte são os dois, a segunda parte é ela e a terceira parte é ele, né? Ela aparece só no finalzinho. É verdade, a terceira parte é ele. Só no finalzinho, né? Que ele, né? Acontece um dia doido, né, com ele, né? Ele
fica bêbado, vai no bar, encontra com uma pessoa que também se chama Genevieve, né? Eles vão Mas pro ela hotel. chamava Genevieve ou ela quis falar que Eu chamava acho- Genevieve eu pra fiquei ele pensando, Eu acho que lembrar? ele pediu pra ele- chamar ela de Uma Genevieve. fantasia. Eu acho que foi isso. Ele comentou com ela, então eu era apaixonado pela Genevieve, ai, minha Genevieve, cadê minha Genevieve? Então, talvez seja, né? Ela não fala para ele, pode me chamar de Genoveve. Ela fala, Pode me chamar de Genevieve. Então, mas será que era o nome dela? Você pode me chamar de acho que Genevieve não. porque é o meu nome? Não, né? Eu acho que Eu não. entendi isso. Não, porque aquelas senhoras. Será Não. que ele né, na loucura Ele dele, ficou chamando ela de Genevieve, assim, não é meu nome, mas pode me chamar de Genevieve. Se me chama de Genevieve, pode me chamar. Não, Olha só. pode me chamar do que você quiser, Pode amor. chamar de que quiser. Mas as cenas que não aparecem. Talvez ele tenha chamado ela de Genoveve em algum momento ali que a gente Acho não que sim, eu tô achando que sim, é. Então, aí Acontece ela esse dia senta- doido com ele, né? É. Aí ela fala Que é o quando quê? morre a avó. Que é o Morre a mesmo tia dia que que morre a tia, é. Ou seja, a exatamente. tia morre, ele fica bêbado, ele se encontra com a mulher, vai lá. É um dia bem Um intenso pra lugar ele. 100% vermelho, a lá Scorsese Sim, com a culpa católica, a famosa É. culpa católica. E tudo isso porque ele foi num lugar que tomou 2 cálices de vinho lá e o cara não tinha troco. Achou que ele estava querendo É. dar o golpe nele, porque tinha uma Ficou. nota alta. É. Olha só. Aí ele revoltou, resolveu beber mais. Não, que foi o mesmo dia que ele foi Eu demitido, que tentei, ele pediu né? demissão, né? Ele É. pediu demissão. Foi um dia bem doido. Aquele dia foi louco. Lupanar. Quem de vocês falou que... Foi você, Ju, que falou que ficou imaginando o filme sem ser cantado? Eu falei. Mas as atuações, mudando um pouquinho o tema, as atuações te incomodaram? Porque eu achei as atuações tão boas. Apesar de ser cantado, Então. as expressões, toda a transmissão de emoção, eu achei boa demais. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu detesto musicais, né? Eu Sim, também. Você já falou isso. Eu detesto musical, mas o que acontece? Eu tenho me forçado a assistir musicais, porque eu acho que eu não posso generalizar e falar assim, não, todo musical é uma porcaria. Então, por exemplo, eu assisti o Annette, que é cantado também do começo ao fim, e para mim acho que é o melhor filme que eu assisti em 2021, foi o Annette. Aí, recentemente, eu fui assistir o Babilônia e eu não tinha assistido o La La Land, né? Aí, no mesmo dia, eu falei assim, não, eu tenho que assistir o La La Land. E eu sabia que era musical. E eu adorei o La La Land. E aí, eu comecei a assistir o Guarda-Chuva do Amor, no começo estava me incomodando, sabe? Aquela coisa assim de, amanhã eu vou chegar na escola e eu vou dar bronca nos meus alunos cantando, quem sabe eles prestam atenção. Mas eu gostei do filme. Se você fizer isso, filma, por favor. Tá, não é um filme que eu pego e falo assim, nossa, é o melhor filme que eu já assisti na vida, entendeu? Ele não me impressionou tanto, talvez eu não tenha gostado tanto dele quanto eu gostei do La La Land e quanto eu gostei do Annette, mas é um filme, assim, que não foi insuportável para mim assistir. A única coisa é que e nos outros também acontece isso, acho que até mais no Annette do que no La La Land, essa coisa de você ficar imaginando como seria o filme sem a música. Como seria o filme, eles atuando ali sem aquela cantoria toda, né? Porque no La La Land, eu acho que chega a ter momentos de diálogo, né? Não é cantoria do começo ao fim, né? Tem diálogos e aí tem a música, a dança ali, parece que ocorre meio que naturalmente, né? Agora, uma coisa totalmente cantada, assim... Eu acredito que não seria, né? Ele não teria o mesmo impacto que teve, né? Se fosse só falado. E acredito até que ninguém ia ligar muito para esse filme. Acho que o grande chamariz do filme, que chamou mesmo a atenção, foi o fato dele ser cantado. E uma curiosidade, não são os atores que cantam o filme. Eles são dublados, são dublados por cantores. Então, fica aí a curiosidade e a informação para vocês. Sério? Eu tinha certeza que eles estavam cantando. Que decepção. Não são eles que cantam, são... Meu mundo magia eu do vou cinema. tirar uma estrela da minha avaliação. Magia do cinema magia do cinema. Daquele jeito. É tudo falso mesmo. A gente não ouve a voz de ninguém, então a gente só vê os atores e a voz é tudo... Nossa, que estranho. Bom, muito bem dublado, hein? Diga-se de passagem. E por falar em dublado, né, existem as versões em inglês, né, das músicas, né, as duas músicas mais conhecidas, né, que é o tema
do casal e o tema do caçar, eles têm uma versão em inglês, né? Que teve covers muito famosos, né? Foi cantada já pelo Tony Bennett, por exemplo, pela Liza Minnelli, entre outros, né? Então, são versões muito famosas e muito executadas aí por cantores bem prestigiados. Bom, eu não, assim, com certeza o filme chamaria menos atenção se ele não fosse inteiramente cantado, é um diferencial. Mas eu acho que ele tem qualidades suficientes para se destacar, para eu imaginar que ele teria se destacado caso ele fosse só falado. Tudo que a gente estava falando até agora, comentando do filme, não tinha a ver com o fato dele ser cantado. Eu acredito que ele tem seu valor. Eu fico, inclusive, pensando se... Você sabe se os outros... Esse filme, ele é o meio de uma trilogia do amor, não é uma coisa assim? Esse diretor? Os outros não são cantados, são? Tem partes cantadas, sim. Inclusive o terceiro Mas é não cantado inteiro. e dançado. Eu não sei se é inteiro, né? Porque eu não assisti. É muito difícil achar esses filmes. Não tem disponível em nenhum lugar. Só os Guarda-Chuvas do Amor mesmo, que é o filme mais famoso mesmo, né? Esses aí são bem difíceis. Então eu só vi trailers, pra falar a verdade. E eu sei que o Lola, ele tem umas partes só cantadas, que acredito até que seja de forma bem natural, então ele não tem aquela característica musical mesmo. E o Duas Garotas Românticas, sim, ele é tido como musical, e acredito que tenham partes faladas, mas ele tem várias sequências que são cantadas e com dança também, tipo La La Land. Sim, mais musical tradicional. É. A aberturinha do filme, quando ele está se preparando para encontrar com ela no teatro, que ele fala com o amigo que vai no teatro ver uma ópera e o outro fala que gosta de cinema, e aí fala isso 2 vezes. Essa conversa, para mim, foi o... deixa eu já colocar aqui direto para vocês que cinema e ópera dá para misturar. Então não tem essa de um ou outro. Os dois estão aqui falando besteira. Vocês vão ver um filme que mistura as duas coisas e vão gostar. Eu gostei dessa ousadia, digamos assim, do diretor de colocar isso na conversa inicial do filme. Sim. Eu tive uma certa impressão que ele trata meio que o cinema como... nessa conversa, né? Ele trata o cinema como se o cinema fosse uma coisa mais inferior do que uma ópera, né? Não, eu vou assistir uma ópera, né? Não, eu prefiro o cinema, que é uma coisa mais popular e tal. Mas pode ser uma impressão só. Não tive essa impressão, não. Para mim eram só 2 opiniões. A que prevaleceu foi a do protagonista, porque é do filme que a gente está vendo, né? Não é do outro, é o dele. Então, do jeito dele. Vocês conhecem a história de Carmen? Dá para relacionar com a história do filme? Essa é a ópera que eles vão ver? Eu não lembro. Essa é a ópera que eles vão ver? Carmen. Eu confesso que eu não conheço a história. Carmen de Bizet. Aliás, se eu não gosto de musical, imagina se eu assisto ópera. Então. Não é à toa, né? Tem seu motivo também, que o Carmen está lá e a gente quem sabe quem ouvir aqui vai falar, vocês são burros, é muito óbvio, Carmen é assim, assim, assado, seria genial, ficaria muito feliz. Como que vocês não conhecem Carmen? Como vocês não conhecem? Seus ignorantes, mas vocês estão discutindo o cinema, não tem uma cultura geral básica. O Carlos Saura tem uma adaptação, não é? Eu não sei. Estou falando mais uma besteira. Mas tem adaptação, porque já foi filme do dia. Carmen já foi filme do dia, tenho quase certeza, hein? O que mais a gente tem para falar? Já falamos da arte, já falamos da trilha, já falamos montagem. Vocês viram alguma coisa que chamou atenção? Eu tinha horas que eu sentia a montagem agora no sentido tanto mais de... Só roteiros da montagem. O Estevão acabou de falar, vou dar um exemplo, que não está construindo aqui. Não, o Gabriel falou. A mulher está lá, a Genevieve está lá provando o vestido, corta, ela já está dentro da igreja. Sim. Tem vários momentos assim, mas vários só para não dizer que é 1 ou 2, porque não é. A maior parte do filme tem uma continuidade de ação muito próxima, né? Não tem grandes saltos temporais, mas quando tem, são saltos muito grandes. Inclusive eu percebi muitos planos longos, né? Uma coisa que você vê por mais de 2, 3 minutos sem nenhum corte lá, só a câmera se mexendo ali e os personagens lá cantando. Ele não tem aquele corte de interação entre personagem nem nada, né? Só um movimento mesmo. Então, acredito que a montagem mesmo, ela se verifica só nesses momentos pontuais, né? Do casamento, principalmente. E
deve ter algum outro lá, mas não me vem à memória agora. Mas isso que você está falando desses planos longos, eu interpretei como uma forma de transmitir sensação de teatro. Os cenários, né? E esses planos me levaram a uma experiência de teatro, de ópera, talvez. Que uma ópera. Menos de cinema. Menos de diferentes ângulos e É. cortes e dinamicidade e tal. É muito voltado nos atores. Por isso que a gente está com muita dificuldade em falar sobre montagem agora. É uma coisa mais levada, talvez, né? A ideia seja levar para um plano mais teatral da ópera do que para um cinema mesmo, com aquela dinâmica toda, né? Que seria a característica da novela vague, né? Que é aquela montagem mais dinâmica, né? Que a gente não vê muito aqui, né? Tanto é que alguns acadêmicos, né? Eles colocam o Jacques Demy meio que na margem, né? Desse movimento, porque você não consegue observar muitas características, mas é claro, né? Que sim, ele faz parte desse movimento, né? Tanto é que ele tem muita proximidade, né, com os outros cineastas, né, como o Godard e o Truffaut, mas ele às vezes é tido como uma pessoa à margem, né, da Nouvelle Vague. É até curioso encaixar esse filme na Nouvelle Vague, né? Que ele tem assim as características da Nouvelle Vague, né? Eu pelo menos realmente não reconheci. Fiquei surpreso de saber que ele é tido como um dos expoentes da Nouvelle Vague, porque ele é bem contra. Até essa questão da cor, né? Porque os filmes da Nouvelle Vague, a maioria são tudo em branco e preto, né? Sim, é bem interessante mesmo. O primeiro filme do Jacques Demy, o Lola, ele tem mais cara de Nouvelle Vague, né? Pelo menos pelo que eu vi no trailer. É em preto e branco, né? E tem uma certa... se percebe, né, nos posicionamentos de câmera que ele tem mais cara, né, de Nouvelle Vague do que Os Guarda-Chuvas do Amor, por exemplo. Para mim foi bacana ver esse filme hoje, porque assim, no final de semana eu assisti o Nada de Novo no Front, que é um filme de guerra. E aí, eu fiz cabine de um filme chamado As Histórias de Meu Pai, que também é um cara que ele conta para o filho as histórias dele lá, de guerra. Então o cara é totalmente maluco, porque ele viveu aquilo e ele acha que existe toda uma tensão ali, né, e que ele está sendo seguido e que ele tem o plano de matar o Charles de Gaulle. E aí eu vejo Guarda-Chuvas do Amor, e aí eu começo a relacionar a coisa assim do que é aquele cara que viveu na guerra, né? E o que é a guerra, e como ela não tinha muita noção do que era a guerra, porque ela, inclusive, ela espera a carta, né? Ela fala, pô, mas ele não me manda a carta, mas a hora que você lembra o que é uma guerra, né? Por exemplo, que eu fiz associação com o Nada de Novo no Front, você fala, meu, como é que o cara ia mandar uma carta se ele estava no meio da guerra? Né? É complicadíssimo. Então, assim, para mim, isso também enriqueceu muito ter visto esse filme depois de ter visto 2 filmes aí que falam um pouco dessa temática da guerra, entendeu? Eu preciso voltar um pouquinho, porque eu estava olhando minhas anotações, é a questão dos espelhos. Tem muito espelho no filme, né? Mas assim, eu também não consegui pegar nenhuma ligação. Eu lanço o desafio para os senhores. Vocês não repararam? Tem muito espelho no filme? Mas... Reparei que tem alguns momentos em que os personagens olham diretamente para a câmera, o que também é um negócio que chama muita atenção. Tem umas 2 vezes que a Genevieve olha pra gente, assim, ó, tá destruída de triste, e ela olha fixo na câmera. Caramba, agora eu tô no teatro. Que é o ponto de vista, principalmente do Cassar, né? Que quando eles estão sentados na mesa, né? Ela olha de frente para o Cassar e a câmera é o olhar do Cassar, né? Pelo menos é isso que eu estou me lembrando agora. Tem uma antes do jantar, eu acho, quando ela tá... Acho que cheguei a mandar essa imagem para vocês. Ela tá com o rosto até meio inchado de chorar. Ela olha diretamente para a câmera. Tá vestida de azul, que é a cor do Gui, e tá se acabando de chorar e olha direto pra gente. Agora, sabe que eu não sei interpretar? Qual que é a simbologia do uso de espelho no cinema, em geral? Seria a questão de dualidade, né? A pessoa ter uma dualidade, né? Ter seria como se fosse 2 faces, né? Mas eu acredito que nesse sentido do filme,
o uso do espelho ele não é bem, né, de duas faces, né? Mas talvez seja uma característica, uma pessoa dividida, né? Entre o amor que está na guerra, né? E essa nova paixão dela. Talvez tenha essa explicação, né? Mas é que é todo mundo, né? É. Mas a mãe dela também, todo mundo assim. Não lembro do Caçar, mas o Gui, não sei o nome dele, mas aparece muito. A mãe eu sei que aparece em espelho. A mãe seria, vamos dizer assim, talvez o terceiro personagem mais importante, né? Ela aparece bastante no espelho. E tem, por exemplo, tem uma cena outra coisa que eu lembrei, bacaninha também, do postinho do quarto dele, né? Que ele guarda lá aquele brinquedo. Tem um postinho, né? E aí tem uma hora que ele chega. Eu lembro que tem a cena que ele tá com a Genevieve, assim, e você só vê o postinho porque o plano é aberto, mas o postinho tá lá ele não é um objeto de cena, né? Ele é um elemento de cenário, não é isso? Depois ele, numa outra cena, ele se torna um objeto de cena, não é isso mesmo? Isso. Porque aí ele vai pegar, eu não lembro, eu acho que o postinho está em cima da cômoda e ele põe no chão. Põe no chão, que é meio que ele fica triste, não é? Ele tá com uma certa tristeza, né? Então ele tira, né, da cômoda e põe no chão. Se eu não me engano, mas não é porque também ele volta, né? Ele volta e ele é como se ele colocasse as coisas de volta no quarto dele do jeito que eram, né? Porque o postinho ficava no chão, inclusive quando ele leva ela lá pro quarto dele, o postinho tá no chão, né? Agora, o que eu não, assim, eu subentendi, né? A tia dele morre, ele compra o posto, é isso? Ele pega o dinheiro Na verdade, acho que era o sonho herança, dele, né? Eu entendi que era isso, que era o sonho dele, era ter um posto. E aí, como a tia deixou tudo para ele, ele vende e compra o posto, né? Porque a oficina que ele trabalhava, na verdade, era um posto, né? Uma oficina que era dentro de um posto, né? Ficava escrito ali, né? Não era só uma oficina, acho que dava para entender que era um posto de gasolina. Eu fiquei confuso em relação a isso, porque a cena dele assinando o contrato, ele vai no cartório, ele senta no restaurante para falar com a Madeleine, dá a entender que ele comprou a oficina e transformou a oficina no posto. Mas o plano, eu fiquei com essa sensação, mas o plano final, onde a gente vê o posto mais de longe, é um lugar diferente, mais erro e tal. Ele pegou toda a grana dele e comprou um posto. É o posto da mesma marca do postinho que ele tinha no quarto dele, né? É bonitinho isso. Ele tinha aquele brinquedinho lá, achei bacaninha também isso. Bom que a gente lembrou de comentar. A questão dos espelhos e a questão do postinho, que acho que são duas coisas que o filme trata de uma forma, pelo menos o do postinho, de uma forma bem sensível, né? Aquela cena em que ele tira o postinho da cômoda e coloca no chão, né? Que demonstra até, na minha leitura, uma integridade, digamos assim, do personagem, que ele é questionado no começo pela potencial sogra de ser um pé rapado perdido porque trabalha como mecânico, mas ele realmente gosta daquilo. Ele tinha um brinquedo de um posto, o sonho dele era trabalhar com isso, e ele depois, que tem a grana, tem a oportunidade, realiza o sonho dele, faz o que ele quer trabalhar e se dá bem. Então, não era um cara perdido, era, de certa forma, talvez um preconceito da mãe que alguém nesse ramo pudesse dar certo, né, digamos assim. O outro era um joalheiro, todo pomposo, versus o mecânico, que é mecânico. Quem é que vai dar certo com o mecânico? E nada, imagina, o cara, no final, tá bem, como ele mesmo fala para a Genevieve, tô super bem. Vamos para as notas? Quem já deu nota? Eu só sei do Gabriel, porque ele pôs no Letterboxd. Minha nota é 5 estrelas, nota máxima. Eu adorei o filme, achei muito bom, fiquei positivamente surpreendido, porque eu imaginei, vou assistir um filme, né? Vou achar o filme regular, né? Mas eu acabei achando ele muito bom, achando ele muito bem feito, muito bem filmado, uma história bem contada, né? Embora seja triste, né? Bem contada, que no final, claro, né? O casal não fica junto, mas você acaba se sentindo bem depois que você vê o filme, né? Que isso eu achei interessante também, achei bom. Fala, Ju, você falou que também colocou sua nota. Eu dei 4 estrelas, né? Eu gostei bastante. Eu já tinha falado que eu me surpreendi pelo fato de ser um musical, né? E pelo fato de eu ter conseguido assistir sem falar, olha, me incomodou, né? Porque você pega aquele do Spielberg. Gente, eu tô
tão ruim de memória que eu não consigo lembrar West o nome Side disso. Story? Isso. O filme, sei lá, tem 2 horas, 3 horas de filme, e era 1 hora de filme, e eu falei, meu Deus do céu, eu tô convulsionando aqui, né? Eu achei muito, muito chato. E esse filme não, né? Quando eu vi, eu falei, nossa, tá terminando já. Faltam 10 minutos para terminar. Então, Ele é curtinho também, né? foi tranquilo. Então, mas você não se sente cansado, né? Porque não sei se você falou que você não gosta muito de musical, se acontece isso com você. O musical, ele é cansativo, Sim. né? E aí você fala, meu Deus do céu, isso aqui não passa, e esses caras, eles estão brigando e estão cantando, e cansa, né? Esse filme não cansou. Eu assisti numa tacada só, assim, numa tacada só de manhã, né? Voltei o que eu já tinha assistido, para assistir de novo. Gostei do filme, né? Não é o meu musical preferido, mas eu gostei bastante. Eu vou de nota 5, igual o Gabriel. Eu cheguei a pensar em fechar num 4, pelos motivos aí que eu já tô falando. Pô, adorei o filme, mas não é, assim, algo que marcou minha vida, tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo encontrar uma coisa de negativo para falar do filme. Pra mim, ele cumpriu super bem, executou super bem tudo que ele se propôs a executar. Transmitiu, gerou reflexão depois, técnica muito bem usada, uma profundidade artística muito boa, uma avaliação assim do mais racional, menos emocional desse filme. Ele é um filme que eu não consigo ver defeito. Tem aí talvez um errinho ou outro, porque é impossível, né? Mas eu acho um filme nota 5, um filme nota 10. Numa escala de 1 a 10, eu acho um filme nota 10. Exemplo para outros filmes. Não é à toa que é um filme que a gente está aqui conversando, vira referência, influencia, se torna um modelo para o cinema que veio depois. Bem merecido, eu acho. Eu estava vindo preparado aqui para falar sozinho, assim, em defesa da obra, que tinha me agradado, porque os comentários preliminares não eram tão alvissareiros, né? E fico aqui surpreso de vê-los felizes, porque eu fiquei muito feliz. Foi uma experiência que eu evoco o nosso colega Dalia Nogari, uma experiência, adoro quando ele fala que ele trata o filme como uma experiência. A minha experiência com os Guarda-Chuvas do Amor foi muito boa, mas tem muito coisa de momento, né? Eu assisto muito filme por obrigação, não por obrigação de ver o filme, por compromisso de debater. E assim, o debate amanhã eu tenho que ver agora. Obviamente sempre é um grande prazer ver o filme, só que assim, eu reservei o domingo eu consegui, depois de muito tempo, reservar o domingo para assistir aos filmes que eu vou debater essa semana, e o Guarda-Chuvas do Amor, se não for o primeiro, foi o segundo filme que eu assisti no domingo, foi muito delicioso. Primeiro, poder sentar como eu acho que a gente tem que fazer, mas assim, infelizmente eu não vivo disso, eu não tenho essa possibilidade. Então, mas assim, sabe, vou sentar relaxado para assistir um filme. Então, eu dei essa oportunidade para os Guarda-Chuvas do Amor e foi muito bom porque eu recebi uma contrapartida maravilhosa. Superei de pronto a questão do cantado, o que me deixou muito feliz, porque faz com que eu acredite que eu evoluí, porque isso era uma coisa que simplesmente eu desligava, fazer com minha mãe. Não. Das duas, uma, ou eu ia até o fim, porque aí eu ia começar a assistir por obrigação, porque eu já não estava curtindo, ou eu simplesmente ia falar, não vou assistir isso aí, que eu não sou obrigado a assistir esse negócio. Mas eu, desde o começo, acho que é colocado de uma forma tão gostosa que eu já me envolvi. E eu assisti até o final, assim, sabe? Para mim, não incomodou em nenhum momento, foi delicioso, 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 uma experiência muito boa. Um filme, a questão das cores, eu acho que tem uma outra coisa também, né? Eu assisti um filme recentemente que é totalmente diferente, o que está na proposta do filme ser depressivo. Não sei se depressivo é o termo adequado, mas enfim, não casaria com o filme. E Os Guarda-Chuvas do Amor, eu acho que é um filme que, se a pessoa está lá simplesmente alienada, simplesmente deixando curtir, a experiência visual ela é agradável. E nisso eu concordo com a Ju quando ela cita o Almodóvar. É muito bom. Isso vem de criança, né? Não é à toa que as crianças têm coisas coloridas. As cores são sedutoras, são agradáveis, né? Eu acho que a experiência do filme tem tudo disso que aumenta, que melhora essa experiência. Esses clichês
provocativos, que vão mostrar mudanças de roteiro, ou vão te induzir a entender erroneamente o caráter de um personagem do outro, né? Então, eu fico feliz de ver que foi para vocês uma experiência muito boa, porque eu senti isso no domingo e depois eu fiquei preocupado, porque achei que para vocês não estava sendo tão legal. Então, eu fico feliz que vocês tenham tido uma experiência agradável, né? Eu dei da nota, eu acho que a nota é o tempo que dá nota, né? Porque se eu lembrar desse filme daqui a 30 anos, certamente eu vou falar, putz, é um filme 5 estrelas, mas hoje, para mim, é um filme muito bom, mas não está naquele patamar dos filmes que mexem comigo profundamente. Eu fico com 4 estrelas, mas eu sou obrigado a dizer que a discussão, as descobertas que vocês proporcionaram, né, que eu não tinha conseguido extrair dessa primeira experiência, engrandeceram muito mais, assim, tornaram muito melhor a experiência, porque é um grande privilégio, né, poder debater um filme com pessoas com quem você gosta, é um grande privilégio debater o filme com vocês, que eu também lembro que ficou parecendo com quem você gosta e com vocês do Não. Tudo bem, a gente entende que são 2 coisas separadas. É um grande privilégio poder debater com pessoas que você gosta, é um grande privilégio eu ter vocês entre essas pessoas que eu gosto do Fagulha Cine Clube, né? Mais uma vez, um filme perdido, que escolhemos a esmo, né? E isso torna mais delicioso. Para mim, torna mais delicioso. Eu sou favorável à manutenção do sistema. Sabe que você estava falando agora de criança e me lembrou de um outro detalhe de cor do filme? O filho dele, lá na cena final, tá com um cocar totalmente colorido. É o único personagem que combina todas as cores. Olha aí. E a capa amarelinha dele E é me igual lembrou o Iti, né? Só faltou o balãozinho vermelho. Sim. Sacanagem. Muitas referências, né? Mas eu acho que é isso que é legal. Você começa a ver esses filmes mais antigos e aí você começa a falar, eu acho que quando o cara resolveu fazer tal filme, ele se inspirou nisso, e nesse pedaço, não sei o quê, sei lá.